Na sessão do Senado Federal, do dia 26 de abril, eu relatei e foi aprovado por unanimidade por todos os senadores o Dia Nacional do Holodomor. Esse dia será sempre o quarto sábado de novembro. Nesse dia, o Brasil todo vai reverenciar a memória das vítimas do Holodomor. Muitos me perguntam, senador, o que é Holodomor? Então esse vídeo é para que todos conheçam o significado dessa palavra Holodomor. Holodomor é uma palavra ucraniana que significa matar pela fome. E esse matar pela fome é uma fome planejada, é uma fome que não aconteceu por acaso. Portanto, esse matar pela fome é caracterizado como um genocídio. Assim como a ONU conceitua, genocídio é quando um governo ou alguém age com o intuito de extinguir um povo ou acabar com determinados grupos, não é? pela morte. Nós tivemos um genocídio muito conhecido, que foi o Holocausto, não é? Que aconteceu contra o povo judeu, provocado pelo nazismo, provocado por Adolf Hitler, e que todos conhecem, todos sabem, uma coisa horrorosa, e é importante que se tenha conhecimento, é importante que existam museus que lembrem essa data, porque é uma forma da humanidade meditar o quão bárbara, o quão horroroso o ser humano pode ser. E é importante meditar sobre essas coisas para que elas nunca mais aconteçam. Alguém me pergunta, mas por que ter uma data para lembrar algo tão horrível? Por quê? Porque é preciso lembrar das coisas horríveis que a humanidade já fez para que elas não se repitam. Mas o que foi o Holodomor? Nós conhecemos o Holocausto. Nós não conhecemos esse grande genocídio que foi o Holodomor. Então deixe-me explicar. Em 1932 e 33, Joseph Stalin era o grande ditador, não é? Era o grande comandante da Rússia, que no caso era mais que a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Ucrânia era dominada por essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E um projeto que o Stalin tinha e que o comunismo tinha era que todas as propriedades agrícolas tinham que se integrar e ter uma grande fazenda que seria a fazenda coletiva. A Ucrânia sempre foi um grande produtor de grãos, de trigo, de cereais, um país rico na produção de alimentos. Como os camponeses ucranianos reagiram a essas fazendas coletivas, Joseph Stalin, em 1932-33, impôs uma disciplina férrea sobre eles e obrigou que eles entregassem todo o alimento que produzissem, todo o trigo, tudo, enfim, que eles produzissem, eles tinham que entregar ao governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha estoques enormes de alimentos, exportava alimentos para o mundo inteiro. E os camponeses ucranianos morriam de fome. Foi uma fome planejada. Cerca de 4,5 milhões de pessoas morreram de fome. Alguns historiadores falam até em um número maior, falam até em 7 milhões. Me impressionou muito o testemunho de uma senhora que na época era criança e que há cerca de 20 anos atrás ela gravou um depoimento para a BBC de Londres, onde ela relatou que ela sobreviveu comendo palha de trigo, folhas de ortiga e coisas do gênero. E que na primavera de 32, 33, quando ela voltou para a escola, ela era criança nessa época, 2/3 das carteiras da sala de aula estavam vazias porque os seus colegas haviam morrido de fome. Então foi um massacre, foi um genocídio absurdo que Joseph Stalin cometeu, que hoje já é reconhecido pela ONU, que é reconhecido
por praticamente todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, todos reconhecem a existência desse genocídio e o condenam. E o Brasil ainda não tinha reconhecido isso oficialmente. Muito importante que o nosso país tenha feito esse reconhecimento do dia do Holodomor, onde se vai relembrar a memória das vítimas desse enorme e terrível genocídio que aconteceu na Ucrânia. E muito importante que tenha sido aprovado agora, porque, de novo, a Ucrânia sofre com a bárbara invasão da Rússia. De novo, crianças estão morrendo. De novo, milhões de pessoas estão tendo que deixar o seu país por uma invasão que ninguém sabe que está sendo feita em nome de quê e por qual razão. Tenho certeza que o povo ucraniano, esse bravo povo que resistiu ao Holodomor e construiu um grande país depois disso, que deu ao Brasil mais de 600 mil imigrantes. Aqui no Paraná estão 80% desses imigrantes e dos descendentes desses imigrantes, notadamente na cidade de Prudentópolis. Tenho certeza que todos eles, com suas tradições, com sua coragem, com sua cultura, ajudaram muito o Paraná e o Brasil. E o Brasil devia esse reconhecimento a esse bravo povo. Então, daqui para frente, sempre no 4º sábado de novembro, o Brasil vai ter um dia para relembrar as vítimas, a memória das vítimas do Holodomor.